Continuando, então a gente descobriu que ele salva um diretório de configurações do usuário. E que diretório é esse? Esse diretório ele fica salvo na pasta do seu usuário. No caso do Windows 7, você clica no menu iniciar do nome do seu usuário, e aí essa pasta ela fica escondida aqui dentro. Você pode clicar apertar o Alt e vir aqui, ó, ferramentas, opções de pasta, modo de exibição, e descer aqui em mostrar arquivos e pastas ocultas e unidades ocultas. Aplicar, ok? Olha só, aparece um carinha meio cinza chamado AppData ou AppData, diga como você quiser. Esse cara é a pasta que existe em todo usuário do Windows 7 no caso, ela tem esse nome, e ela armazena configurações de todos os programas que você tem no seu computador, a maioria que precisa disso. Então olha só, a pasta Roaming está aqui no Notepad++, com configurações, vários XMLs, que servem para manter a base de configurações do seu programa. Olha só, vou abrir o Notepad++. Olha só como é que está a carinha dele. Vou fechar. Vou abrir de novo. Olha como está. Bonita, linda. O que acontece se eu pegar essa pasta Notepad++ e renomear ela para .old? Olha só o que aconteceu. O Notepad++ voltou para o zero. E olha o que aconteceu. Ele criou uma nova pasta. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Se eu apagar essa nova e renomear a antiga de novo, ele vai achar a configuração velha e vai funcionar normalmente. Então aqui que está o armazenamento do Notepad++. Você me pergunta, por que ele não salvou dentro da pasta padrão arquivo de programa? Simples, querido. Porque se ele armazenasse ali, ficaria com um cara só. Um cara só alteraria e ficaria diferente em todos os usuários. Cada usuário tem que ter o direito de alterar como quiser. Ah, mas ele poderia criar uma pastinha para cada usuário. Poderia, mas ele seguiu o padrão do sistema operacional, salvando dentro da pasta AppData Roaming. Agora você me fala, o que variável de ambiente, você deve estar se perguntando, o que variável de ambiente tem a ver com isso? Tem tudo a ver. As variáveis de ambiente foi a forma de facilitar fazer o que o Notepad++ usou aqui. O Notepad++ ele não faz ideia que a pasta do usuário atual, que é o usuário Elvis, a pasta de configurações fica em c:\users appdata roaming. Ele não faz a mínima ideia disso. Ele não sabe disso. Tá? Ele não sabe. Ele pode até saber daqui pra frente, mas daqui pra trás ele não sabe. Ele não faz ideia disso. Ele não sabe. Não tem como ele saber. Tá, e como é que ele conseguiu armazenar aí dentro? É aí que surgem as variáveis de ambiente. Então, os desenvolvedores viram que ao longo do tempo eles precisavam de padrões. Eles precisavam de padrões para ter lugares para salvar configurações. Eles precisavam de padrões para ter lugares para salvar arquivos. Precisavam de padrões para fazer diversas coisas. Mas aí eles teriam que ter diretórios para isso. Ah tá, mas aí tudo bem, olha só. É c:\users/elvis. Acontece que se for no Windows XP, essa pasta já muda. Acontece que cada usuário tem um nome. E nem sempre o nome da pasta é o nome do usuário em si. Porque o usuário pode trocar o nome e o nome da pasta continua o mesmo. Então, para facilitar a forma de achar esses diretórios que os programas utilizam, eles criaram as variáveis de ambiente. Então, se você for no seu CMD, vem aqui iniciar, escreve CMD. Vamos ver se eu consigo achar as variáveis. Se você escrever a palavra echo, você vai ter aí que o echo é um programa, o echo está ativado. Então vamos lá, echo, cifrão, escreva aí a palavra appdata. Opa, não deu certo. Muito bem, deu uma breve pesquisada. Essa appdata, ela não é acessada com cifrão, não. A appdata acessada com porcentagem, do mesmo jeito que a gente viu lá naquela outra videoaula das variáveis de ambiente. Olha só, echo appdata. Pô,
Olha que coisa linda! c:/users/appdata/roaming. Perfeito, não é? Muito bom. Então, olha só, o meu Notepad++, ele não precisava saber desse diretório inteiro. Tudo que ele precisava era buscar a variável de ambiente appdata e ele saberia o lugar certo de armazenar as configurações. Estaria tudo resolvido. Tudo graças às variáveis de ambiente. Se essa variável de ambiente não existisse, o Notepad++ não iria saber onde armazenar esses arquivos. Essa variável de ambiente tem que existir, porque senão, ai dos programas que a usarem. E todo sistema operacional tem as variáveis de ambientes, as suas variáveis de ambientes. Então, se você for agora, no caso, vamos trocar de usuário? Vamos trocar. Vamos lá para o usuário Aline de novo. Vou botar a senha da Aline. Vamos lá. Aperta na tecla iniciar, cmd. Olha só, echo, porcentagem, appdata. Olha só, é a mesma coisa, o mesmo padrão, só que agora /Aline. O meu Windows poderia estar instalado na D, que não existe no caso, poderia estar instalado em qualquer outro lugar, não teria problema nenhum, porque o Windows ele configura a variável appdata e aí diz para o meu Notepad++ qual é a pasta correta para se encontrar. Então, esse é o poder das variáveis de ambiente. Tudo bem? Então, não importa onde esteja instalado o Notepad++, ele vai saber o lugar certo de armazenar as configurações dele. Isso acontece com a maioria dos programas que você tem na sua máquina. O que acontece se eu vier aqui nessa barra de endereço, ó, clicar dentro dela, no lugar vazio, porcentagem, appdata. Nós já vamos direto para a pasta roaming. E aí você vai ter as configurações. Outro exemplo, alguns programas, como por exemplo programas como o WinRAR, eles zipam arquivos. Quando você zipa um arquivo, você tem que guardar temporariamente dados. E esses dados são salvos dentro de um diretório chamado temp. Dê um echo temp e olha só, você vai ter c:/user Aline, appdata, local, temp. Essa pasta, se você der um dir, que é para mostrar os arquivos dela, olha só, tem vários arquivinhos. Se a gente acessar ela agora, dá para acessar ela. Vem aqui clica aqui dentro, porcentagem, temp. Aqui, ó, vários arquivos criados, normal. O Windows mesmo cria esses arquivos. E os programas que estão utilizando agora no momento sua máquina também estão criando os arquivos aí. E essa padronização foi possível graças às benditas variáveis de ambiente. Então entenda aí o poder dessas variáveis. E você pode criar a qualquer momento as suas variáveis para estar desenvolvendo o que você quiser, para estar utilizando programas da forma que você quiser. Tudo bem? Então é esse aí o poder das variáveis de ambiente. Então no caso lá, algumas perguntas que o Anderson deixou. Veja só. Então o que ocorre se não encontrar as variáveis de ambiente? Foi o exemplo que ele deu. O que ocorre se eu não configurar as variáveis de ambiente, por exemplo? O que ocorre se aquela appdata não estivesse configurada? O Notepad++, por exemplo, não acharia o lugar de salvar as configurações dos programas. E aí toda vez que ele fosse abrir, ele dá um erro porque ele não achou. E aí as alterações que você fizesse só iam ficar até você fechar. Quando você abrir de novo, ia dar que as configurações estavam erradas. Que ele não conseguiu achar o perfil e aí reseta todas as configurações para padrão de volta. Certo? Então, quando você não configura as variáveis de ambiente, o problema que acontece é que aí aquele programa que vai utilizar ela não consegue achá-la, então ele se comporta de maneira inesperada e não tem como saber o que vai acontecer. Né? Então esse é o motivo de configurar as variáveis de ambiente, é para que os programas encontrem as coisas onde elas têm que ser encontradas. Né? E aí, a outra pergunta interessante que ele fez para quem estava falando de Java é qual o link entre o Java, né, outras aplicações Javas com as variáveis de ambiente. O link é que o Java é um programa, na verdade, né? O Java
é um programa que roda outros programas da mesma forma que o Windows. Então o Java ele é também um sistema operacional. Só que o Java ele é um sistema operacional virtual, né? Que é outro conceito, mas considere o Java como um Windows. Só que o Java só serve para rodar programas .java, programa Java, né? Então, só que o Java está dentro do Windows no caso. E aí, para o Java rodar esse programa Java, esse programa Java precisa se linkar com o executador de programas do Java, que no caso é aquele que a gente já conhece, arquivo de programas, Java, JRE, seja ela qual for, bin, Java. Então, aquele programinha lá, java.class, ele tem que achar esse carinha aqui. E como que eles dois vão se achar? Tem duas formas. Ou você vai lá no seu CMD, né? E caça, vai lá, navega até aqui dentro e aí executa Java, nome do programa. Ou você configura nas variáveis de ambiente e aí você pode abrir de qualquer lugar e escrever só Java, porque já vai estar configurando as variáveis de ambiente, esse caminho todo aqui que você está vendo, e aí seria como se você estivesse já dentro daí. Então aí, mais uma facilidade. Então é esse o link entre os dois. Certo? Então eu acho que essas duas videoaulas foram suficientes para falar um pouco a mais sobre as variáveis de ambiente. Eu acho que não vai ser necessário fazer mais vídeos sobre isso não. Eu acho que ficou nisso mesmo. Ok? Então, por mais talvez tenha ficado ainda alguma dúvida, por favor, faça sua pergunta. Mas essa é a função das variáveis de ambiente, é padronizar e facilitar o acesso a diretórios que tem algo que você vai querer usar, certo? Você, no caso, eu digo, seria o programador fez para o programa usar, e você quer rodar o programa. Se as variáveis de ambiente não estiverem configuradas, o programa não encontra o que ele precisa encontrar, e aí ele não funciona, e aí você fica sem programa, não é isso? Então essa é a importância dessas variáveis. Então o caso, e só para complementar, os casos em que você vai necessitar de configurá-las são raros, tá? São raros. É mais no caso do Java mesmo, geralmente quando você está trabalhando com alguma questão aí que o Java não conseguiu configurar ele sozinho, mas até então o Java também tenta configurá-la sozinho. Ok? Então beleza, é isso aí. Espero que você tenha entendido. Dá um joinha e até o próximo vídeo.